Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Estão sentindo calor? Vou tirar meu paletó, tá? Ninguém pense que eu estou querendo brigar. Os irmãos que estão também de paletó, por favor, de terno, né? Se quiserem, fique à vontade. Afinal de contas, é só para ficar bonito, não é para ficar sofrendo. Vamos lá, então. A palavra de Deus, né, nos diz aqui, nos fala aqui sobre, primeiramente, sobre a vocação de Mateus. Só lembrando onde nós estamos, no movimento, né, da palavra de Deus aqui em Mateus, que nós temos estudado, né? Narra a última ocasião que nós estivemos examinando, a palavra de Deus, a Bíblia narrou aqui, o Evangelho de Mateus narrou para nós a cura de um paralítico lá em Cafarnaum, lembra? Destelharam a casa, entraram, Jesus viu a fé que havia naqueles homens. E partindo dali, diz aqui no versículo 7, né? Levantando-se, partiu para a sua casa e vendo as multidões, no caso do homem, né? Vendo as multidões possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Aí então começa o texto que nós vamos examinar hoje, versículo 9. Capítulo 9 de Mateus, versículo 9 em diante, diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Deus Santo, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra, e te pedimos que por meio dela tu venhas, ó Senhor amado, iluminar o nosso entendimento e o nosso coração, Pai, para que assim, ó Senhor, possamos, ó Deus amado, ouvindo a tua voz, viver de um modo, ó Senhor, que agrade a ti, que alegre a ti, ó Senhor. Seja esse, Senhor, o nosso alvo, a tua alegria em nos ver, ó Senhor, crescendo em direção à tua vontade. Graças te damos então, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Esse texto abre com a vocação de Mateus, né? O chamamento da parte de Jesus a Mateus. É importante que nós compreendamos, que o chamamento do Senhor Jesus, né, aquilo a que Ele nos chamou, é que, de certo modo, agora é importante nós examinarmos, porque Ele tem chamado a cada um de nós para várias coisas e coisas diversas, né? Uns serão chamados para intercederem, né, como, digamos assim, uma maneira mais expressiva do seu chamamento, do seu ministério. Outros serão chamados para ensinar, outros são chamados para pregar, outros são chamados, enfim, para exercício de todos os ministérios e dons, segundo o Senhor distribuiu esses dons e pela sua vontade no meio do corpo de Cristo. Mas o nosso chamamento, e aqui o chamamento de Mateus, foi primeiramente para seguir a Cristo. E depois, obviamente, em decorrência disso, vem essas ramificações. Mas todo aquele que crê no Senhor como seu Senhor e Salvador, em Jesus como seu Senhor e Salvador, é chamado a seguir a Cristo. Lembra do que Jesus disse? Aquele que quiser vir após mim, ou seja, me seguir, não é? Negue-se a si mesmo, diga não para si próprio, não é? Tome a sua cruz e então me siga. Seguir a Jesus, atender esse chamamento, requer negação de nós mesmos. Se eu não negar a mim os meus planos, os meus sonhos pessoais, se eu não negar a mim os meus conceitos, né? Ou seja, o teimar e permanecer nos meus conceitos naturais, nas coisas que eu pensava, se eu não estiver disposto a negar-me a ser quem eu era para ser um outro eu, segundo a inspiração em Cristo Jesus, segundo o poder de Deus, segundo o Espírito Santo, então eu não estarei atendendo o chamamento. O chamamento de Cristo a nós sempre transformará as nossas vidas. O chamamento de Cristo a nós sempre mudará fundamentalmente quem nós somos. O chamamento de Cristo a nós, sempre há que transformar quem nós somos. E nós não podemos mais parecer com o que nós éramos, mas pareceremos, né, para espanto de alguns, outra pessoa.
ao ponto de muitas vezes os nossos amigos, aqueles que não creem, aqueles conhecidos nossos que não creem, acharem que nós estamos ficando meio desparafusados, nós estamos ficando meio malucos, né? Eu me lembro, eu não sei se a minha mãe sabe disso, mas eu vou contar um particular lá da família. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, o Senhor converteu, transformou a minha mãe, né? E foi por um programa de televisão. E um dia eu passei na sala e o irmão lá na televisão tinha falado, chamado para orar, né, e fazer um ponto de contato, pôr a mão na tela da televisão e orar. E ela estava lá ajoelhadinha na frente da televisão com a mão encostada na televisão. Não só eu vi, mas meus irmãos também. Deu logo uma reunião, né? Meus irmãos me chamaram, eu era mais novo, eles eram mais velhos que eu. Olha, Marco, a partir de agora a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, ficar mais atento, porque a mãe ela está ficando... Eu tomei tanto cuidado que eu acabei ficando maluco também, ué. Mas, da perspectiva de quem não conheceu a Cristo, de quem não se rendeu, de quem não nasceu de novo, o Evangelho é loucura. Por quê? Porque ele muda de tal forma a nossa natureza que os outros já não nos reconhecem mais como perfeitamente humanos, porque o que eles consideram ser perfeitamente humano é distante daquilo que Deus considera que seja para nós, né, o caminho de andar. Amém? Então, nós nos tornamos peregrinos, estrangeiros nessa terra. Nós que nascemos por aqui, nós que somos parte do mesmo povo, que fazemos parte dos grupamentos sociais, né, que aqui pertencemos, digamos assim, desde pequeno, de repente há um choque dessa identidade com aquilo, né, com aquilo que o Senhor faz, que o Senhor nos transforma, né, nos chamando então. Então o chamamento sempre será transformador, né, e deve ser. Nós não podemos mais ser iguais, porque se eu for igual ao que eu era, então simplesmente eu não fui chamado para fora, né? E a igreja de Cristo é a congregação daqueles que foram chamados para fora do mundo e para dentro do reino de Deus. Amém? Então diga para o seu irmão assim, você não pode mais ser normal, como eles disseram. Não pode mais seguir a norma do mundo, entende? O mundo normatiza, né, aquilo que você poderia ser ou deveria ser, mas o Senhor tem um outro projeto para as nossas vidas, amém? Então diga para o seu irmão assim, meu irmão, dá uma enlouquecida aí em Jesus aí, ó. Vira a tua vida de perna para o ar, né? Você nunca vai ser tão saudável e tão sábio quanto quando a gente entra para o reino de Deus, né? Aí nós nos tornamos recebedores da sabedoria do Senhor e nos tornamos então, né, segundo havia também lá em Antioquia, mestres e profetas. Gente que tem o que ensinar sobre Deus, que aprendeu e tem o que ensinar sobre Deus. E profetas, porque temos o que dizer em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui o Mateus, ele estava sentado na coletoria. Quem era o Mateus? Quem é esse Mateus? Mateus, o outro nome que aparece dele aqui na Bíblia, também era chamado de Levi. Ele provavelmente ou certamente era um judeu, aliás ele era um judeu, mas ele era alguém, de certo modo, considerado um pária na sociedade judaica naquele tempo. Por quê? Porque ele era um publicano. Um publicano era um funcionário público. E um funcionário público significava que ele estava a serviço do Império Romano, porque aquela área era dominada pelo Império Romano. Naquele tempo só tinha 2 tipos de funcionário público, pelo menos é o que eu me lembro. Eram os soldados e os coletores de impostos. Não tinha professor de escola pública, não tinha médico de hospital público, não tinha, porque o Estado não provia benefícios, a não ser a si próprio. O alvo do Estado era prover-se, e as pessoas tinham que servir ao Estado, era assim que era. Não era como é hoje em dia. Então o Mateus era alguém a serviço dos projetos de Roma e não a serviço do projeto do seu povo. O Mateus, ele colhia impostos. Bom, você sabe muito bem, hoje em dia a gente não ouve muito falar disso, porque as coisas são mais computadorizadas e coisas assim, mas fiscal sempre levou má fama, né? Por quê? Porque ele tinha a possibilidade de extorquir se ele fosse de má fé. A Bíblia não fala isso sobre Mateus, mas mesmo que Mateus fosse um homem que procurasse cobrar de modo, vamos dizer assim, legal, ainda assim ele era considerado um traidor da pátria, porque ele era um colaboracionista, ele trabalhava a favor da dominação romana. Então esse Mateus, ele era de certo modo rejeitado por aqueles judeus, pelo povo em geral, porque como cobrador de impostos ele estava tirando o dinheiro do povo, né? Estava cobrando e fazendo o povo pagar
para o Império Romano, mas também por causa, não é, desse colaboracionismo dele. Então, ele era uma pessoa rejeitada, digamos assim, por muitos, por causa desse comportamento. Provavelmente ele era um homem que tinha certas posses, porque ninguém ia se meter com um trabalho desse se não tivesse grandes vantagens, né? Ninguém ia querer viver com tanta contrariedade, com tanta gente pensando mal de você, se você não tivesse uma compensação considerável. Então, esse Mateus que Jesus chamou, né, quando Jesus sai lá andando por aquela região, pregando ali em volta do mar, ali próximo a Cafarnaum, quando ele passa, porque era o lugar onde Jesus geralmente pregava, era à beira-mar, porque saía da cidade, tinha uma certa inclinação. Quando ele passa pela coletoria, ele vê o Mateus lá sentado, e ninguém queria nem olhar, que é para não ser chamado, né? Sabe aquela pessoa que as pessoas viram a cara para o outro lado, que é para não ter o azar de ser chamado? Eu imagino que com o Mateus era assim, porque a pessoa podia passar lá, vai que o Mateus reconhece, ô fulano, você não pagou o imposto ainda. Né? Ninguém queria sequer se aproximar, a não ser quando era chamado, quando era convocado a tal. Mas Jesus olhou para o Mateus, né? E não só se interessou, digamos assim, por Mateus, como chamou Mateus para andar com ele. E aqui diz a palavra de Deus que ele se levantou e o seguiu. Mas se você acompanhar no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, ou principalmente no Marcos, capítulo 2, e também em Lucas 5, tem narrativas semelhantes a essas. O Mateus aqui, ele falou muito pouco de si mesmo, porque a modéstia não permitiria, né? Os escritores judeus, né, aqueles que escreviam, geralmente eram modestos, tomavam muito cuidado de não falarem muito de si mesmos, porque era de mau tom, tá? E era também, de certo modo, né, exaltação de si mesmo. Então, Mateus foi muito sucinto aqui. Mas quando você olha no Evangelho de Marcos, você percebe um movimento um pouco maior sobre isso, né? Mateus deixou tudo, é o que Marcos diz, deixando tudo, foi e seguiu a Jesus. Significa que Mateus deixou o seu emprego, largou a vida que ele vivia antes para andar com Jesus. Ele deixou a segurança de um emprego bem remunerado, de um emprego que lhe conferia status no sentido assim de poder, embora ele não fosse muito popular, né? Não lhe trazia benefício de popularidade, mas lhe conferia status. Ele deixou poder e riqueza e dinheiro para seguir a Jesus, meus irmãos. Ou seja, naquele momento, ele percebeu, naquele instante daquele chamamento, o que de fato era mais importante. Quando nós somos chamados, nós temos, naquele momento exato, nós temos certeza de que aquilo é o que há de mais importante para fazer. Mas às vezes, com o tempo, nós esquecemos disso. Nós esquecemos e começamos a voltar a nos agarrar a outras coisas e perder a noção de quão importante é que o Senhor nos tenha chamado para andar com Ele. Amém? Quão importante é o nosso chamamento em Cristo Jesus. Mateus deixou tudo e foi com o Senhor Jesus. Mateus deixou tudo e foi com aquele que o chamou para andar com Ele e aprender dele para ser um dos 12. Muitas pessoas, às vezes, perdem a noção, perdem a visão de reino e estão deixando o reino para ir de novo para a coletoria dos impostos, para ir de novo para os seus afazeres, tendo-os em primeiro lugar, para ir de novo atrás de dinheiro e de prestígio e de poder humano, né? Ao invés de terem Cristo como aquele a quem seguimos e o seguir a Cristo como a função mais nobre e importante que existe na face dessa terra. Que Deus não permita que nós percamos a visão, mas que nós sempre enxerguemos isso, né? No nosso trabalho, nos nossos afazeres, nos nossos projetos. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Amém? Então diga para o seu irmão assim, primeiro o reino, irmão, porque esse reino tem um rei que nos ama, que não é nada parecido com os reis desse mundo, que não era nada parecido com César, o grande dominador do seu tempo, que não é nada parecido com os dominadores deste mundo. Um rei que governa com amor, um rei que governa com justiça, um rei que se mistura com os seus súditos, que não os despreza ou não os mantém sob julgo, mas simplesmente entrou em nossas vidas e até veio habitar em nós por meio do seu Santo Espírito. Alguém já tinha dito para você, de outra pessoa, talvez você não, que alguém tinha o rei na barriga? Pois é, o rei na barriga é uma expressão forçada, mas o rei no coração é verdade. O Espírito Santo de Deus, o Senhor, habita no coração daquele que nele crê. Amém? Então, não tem o rei na barriga, é mais em cima, é no coração. Amém?
E aqui então diz também a palavra de Deus que sucedeu que estando ele em casa, e volto a me referir então a Marcos e a Lucas, Mateus aqui mais uma vez, já que ele é o escritor aqui, ele foi mais uma vez modesto, a casa era dele, a casa era do Mateus. Marcos e Lucas falam que foi na casa do Mateus que se deu esses fatos. Ele deu um banquete, porque tinha ali um monte de gente. Você vê que essa cena aqui é uma cena de muitas pessoas, né? Olha só. Sucedeu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. E vendo isso, fariseus perguntavam aos discípulos, olha quanta gente tem nessa cena. Foi um banquete. Foi um banquete. Mateus, assim que ele foi chamado, assim que ele seguiu a Cristo, que ele foi transformado no seu coração, ele não escondeu isso. Ele quis honrar a Jesus e quis também apresentá-lo aos seus amigos e conhecidos. E ora, quem era amigo do Mateus? Senão a gente da mesma laia da qual ele tinha sido antes. Eram outros publicanos, eram outros pecadores, porque os santarrões, os perfeitos do seu tempo, não queriam associação com ele. Os fariseus jamais teriam comunhão, proximidade com uma pessoa assim, porque eles entendiam que isso também os contaminava e depunha contra eles. Os fariseus, que eram, digamos assim, os doutores da lei, as pessoas, os religiosos mais interessados na lei de Deus, na palavra de Deus, eles jamais comeriam com um pecador. Por quê? Porque comer era um ato de comunhão. Eles só aturavam os pecadores, vamos dizer assim, porque eles tinham que conviver, porque eles estavam debaixo do poder de um império que os forçava a isso. Mas ninguém queria comer com os pecadores. E aí, estando eles à mesa, olha que gente que frequentou aquele lugar. O Mateus chamou os seus amigos. Ele não escondeu Jesus. Gente, tem tanta gente escondendo Jesus. Vem na igreja, é uma benção, levanta a mão, clama, ora, fala, mas chega no trabalho, não dá uma palavrinha sobre quem Jesus é. Não convida outros ao banquete com Jesus. Não dá festa para isso. Não diz assim, vamos lá, que nós vamos buscar o Senhor. Aliás, muitas vezes, nos seus aniversários, nas suas celebrações, jantares, muitas vezes omitem completamente. E se alguém entrar ali, não vai ver diferença. Porque o espírito desse mundo coloca no nosso coração um sentimento de que, de certo modo, é vergonhoso seguir a Cristo, ou que possamos ter, ou podemos ter algum prejuízo com relação a isso, por causa disso. É verdade, podemos ter prejuízo por causa disso. Mas não devemos nos envergonhar daquele que se pôs nu entre o céu e a terra, crucificado em nosso favor. Ele não fez caso da ignomínia, da vergonha que ele passou, da humilhação. Tudo isso ele fez por nós. Jesus não foi crucificado com um paninho na frente. Ele estava nu, aviltado completamente, vulnerável completamente. O rei de todo o universo. Ele não teve vergonha de nós. Voluntariamente foi que ele foi para ali. Nós muitas vezes escondemos Jesus, aceitamos a mensagem desse mundo. Jesus é coisa para dentro da igreja, não é coisa para as outras celebrações. O Senhor de todo o universo, o dono de tudo o que há, não pode ir conosco às festas, não pode ir conosco ao nosso trabalho, não pode ir conosco nos lugares onde nós vamos. Mateus deu um banquete. Aquele banquete, como se diz na linguagem, bombou. Tinha um monte de gente ali. E muitas daquelas pessoas, eram pessoas que os fariseus, os religiosos daquele tempo, não concordavam que deveriam estar andando com Jesus, porque eram pecadores. Então esses fariseus aqui, que eventualmente chiaram e reclamaram, eles nada mais eram que pessoas que também estavam andando com Jesus, mas que já não enxergavam ou não enxergaram qual era o propósito daquilo tudo. E eles começaram a falar mal daquilo que o Mateus tinha feito, daquelas pessoas que ele estava. Começaram a questionar o próprio Senhor Jesus, dizer aos discípulos de Jesus, como ele, que é um profeta, um mestre, um rabi, aceita estar sentado na mesa com esses pecadores, com essa gente. Mas Jesus não estava ali fazendo o que os pecadores fazem. Ele estava ali fazendo o quê? Pregando o evangelho do reino de Deus. Vivendo como servo de Deus, como homem de Deus, como profeta de Deus, como mestre e senhor, diante daqueles que muitas vezes eram tidos como pecadores abomináveis. Não importa, meus irmãos, a gente tem que trabalhar às vezes com pessoas que são complicadas. Eu já trabalhei com gente muito complicada quando eu estava trabalhando secularmente. O ambiente era tão imoral que a secretária do setor um dia rolou com um motorista no chão da sala, do escritório, fingindo tendo uma relação com ele. Era um ambiente ruim, imoral. Gente que tinha
tinha perdido a noção que até no mundo essas coisas não se faz, entende? E ser filho de Deus naquele lugar, ser servo de Deus naquele lugar, né, era complicado. Difícil não era, porque essas coisas a gente não faz no poder do homem, é no poder de Deus. Amém? Essas coisas a gente não faz no poder do homem, mas no poder de Deus. Mas eu me lembro de uma coisa, eu não falo isso para minha glória não, porque eu sei que muitos irmãos passam coisas semelhantes. Chegou um ponto tal, que quando entrava alguém naquela sala e falava um palavrão, alguém dizia, ops, não fala isso não, que o Marcão está aqui e ele não gosta. E aí eu tinha que sorrir, porque os outros já davam aquele ar de tensão, parecia que eu ia brigar com aquilo. Eu disse, não gosto não. Mas vamos lá, vamos limpar a boquinha e vamos falar de novo. E a gente ia conversando, dialogando. A gente não pode, de modo algum, deixar que o espírito do mundo contamine a gente. Nós não somos camaleões, a gente não troca de cor diante de um outro pano de fundo, diante de um outro cenário. A nossa cor tem que ser sempre a mesma. A tonalidade da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, deve ser a tonalidade de quem está vivo em Cristo. Coradinhos, né? E não amarelados ou arroxeados ou de qualquer outra cor. Nós temos que ser o que somos em qualquer lugar que formos. E Mateus não teve dúvida, chamou toda aquela gentalha, que os judeus consideravam gentalha, gente desprezível. Por quê? Porque ele queria que eles tivessem, ou que eles vissem, ou que eles recebessem a mesma coisa que ele recebeu. O novo convertido é o melhor evangelista, porque ele ainda não se bloqueou, né? Ele ainda não bloqueou, ainda não experimentou esses bloqueios, e quando ele se converte, ele começa a trazer todos os seus conhecidos, começa a trazer vários dos seus conhecidos. Muitas vezes o novo convertido é um grande evangelista, sabe? Mas aí a gente começa com muita estratégia e começa a querer pensar pelos outros, dizer, não vou falar assim, não vou agir assim, porque o outro pode pensar aquilo, o outro pode pensar aquilo, o outro. Meus irmãos, nós não estamos discutindo, quando a gente prega o evangelho, a gente não está discutindo quem tem razão, a gente está proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. Muitos não vão aceitar, muitos não vão concordar, mas não é uma questão de lógica, é uma questão de proclamação. Ele é, eu sei, e pronto. E devemos fazer isso com alegria, falar daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Amém? Amém ou não? Não me abandone e voa nos braços do seu sono aí. Né? Vamos louvar o Senhor juntos. Amém? Outra coisa que nós temos aqui então, é que quando os fariseus começam a reclamar, então Jesus ouve o que eles estão falando. Né? E eles começaram a dizer, mas olha, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. É límpida e clara a lógica de Jesus. Se vocês acham que eles estão doentes, então eis-me aqui o médico dos médicos, para ser bênção, para curar-lhes o espírito, para livrá-los desse pecado que tenazmente os assedia, do pecado que os tem escravizado, A lógica é simples e pura e inquestionável, porque eles queriam estar só com os cheirosinhos e com os puros, com os perfeitos. E, na verdade, era mera ilusão, porque não existe ninguém na face da terra que não tenha imperfeições. Olhando bem de perto, tem um ditado popular, quando a gente olha bem de perto, todo mundo tem algum defeito, todo mundo tem cheiros ruins, todo mundo em algum momento exala alguma coisa que não deveria exalar. De longe, quem está de longe não percebe, mas quem chega perto, às vezes sente mau hálito, às vezes sente cheiro de suores, cheiro de cachorro quente embaixo do braço, um cebolado assim, chulé e outras coisas mais. Aquela gente queria andar com os cheirosinhos, digamos assim, espirituais. Mas, na verdade, nem eles tampouco eram espirituais. O simples fato de não quererem se aproximar de pessoas que tinham pecado, já mostrava que o coração deles não estava bom, porque eles não se reconheciam a si mesmos como pecadores. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Ele citou o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 6. Misericórdia quero e não holocaustos. Por quê? Porque o regime religioso dos judeus daquela época era todo ele ritualizado. Eles ritualizaram de tal forma e legalizaram de tal forma a sua fé, a sua religião, que eles esqueceram da misericórdia. Era apenas um conjunto enorme de procedimentos, de ações, de coisas que se tinha para fazer.
E o que o Senhor quer, na verdade, não é que o Senhor rejeita holocaustos, mas o que Ele quer é misericórdia. Holocausto sem misericórdia é apenas religiosidade humana e não vai levar a lugar nenhum. Digamos assim que é uma espécie de toque espiritual. O cara faz, sem controle nenhum, transtorno obsessivo compulsivo. Porque não tem nada dentro de si, apenas faz. O que o Senhor espera é que nós, ainda que façamos as coisas de modo imperfeito, tenhamos misericórdia no coração. Não adianta ter a mente instruída, iluminada e um coração frio. É necessário ter fogo no coração. Amém? É necessário amar o Senhor de todo o coração e deixar sobrar um pouquinho de amor para os outros também. Muito mais do que o mundo está disposto a dar. Amém? Então diga para o seu irmão assim: meu irmão, você não vale grandes coisas, mas se o Senhor te ama, fala para Ele, então é importante te amar. Amém? Porque Deus não erra, Deus não joga a conversa fora, Deus sempre faz o melhor, amém? Na verdade, quando Ele disse, os sãos não precisam de médicos, Ele não estava falando, Ele estava apenas ressaltando uma condição, a razão pela qual Ele estava com aqueles pecadores ali. Mas os outros precisavam tanto de médico quanto Jesus, por isso que Ele deu o remédio amargo logo em seguida. Né? Ele deu o remédio para eles. Aprender o que significa, misericórdia quero e não holocaustos, porque eles conheciam essa palavra. Aprendei o que significa, aprendam o que significa, misericórdia quero e não holocaustos. Nessa hora, Jesus deu o remédio para eles. Se eles tomaram ou não, só o Senhor sabe. Né? Mas o remédio para toda doença espiritual, inclusive a soberba, a religiosidade falsa, a mesquinhez ou qualquer outro mal espiritual, é a palavra do Senhor. E conhecer o Senhor, fundamentalmente, além de justo, Ele é amoroso também. Amém? Misericórdia quero e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, o que nós podemos dizer de tudo isso? Não há nenhum justo sequer. E o fato de nós termos sido chamados não tem a ver com os nossos méritos, tem a ver com a misericórdia e com a bondade do Senhor. Tem a ver com o fato de que nós estávamos doentes, fadados à morte eterna, fadados à destruição. E Ele reconheceu em nós esse estado adoecido. Então nós não somos melhores do que ninguém. E se nós não somos melhores do que ninguém, nós somos necessitados de Cristo. E se Cristo é bom para nós, é bom para os outros que nós consideramos também necessitados. Nós devemos fazer como Mateus fez. Deixa tudo de lado, ou pelo menos as coisas que têm tido importância ou relevância maior na sua vida do que o reino de Deus, e segue Jesus. Dá um banquete por causa disso. Faz uma festa por causa disso, para celebrar, não é uma festa só não, é uma todo dia, para celebrar aquele que te chamou, para convidar outros que também precisam, para que também tenham a oportunidade de serem chamados. Amém? É um banquete. Quem bancou aquela comida foi o Mateus, porque quem convida paga. O Mateus bancou aquela comida, ele deu de si, ele tirou do seu erário, ele tirou das suas economias, ele tirou do seu salário, ele tirou das suas riquezas algo e chamou um bocado de gente. É isso aí, minha gente. Dá um certo trabalho e tem um certo custo para cada um de nós darmos um banquete. Mas aquele que ama deve dar banquete. E nós temos que dar que tipo de banquete? Não precisa convidar ninguém para um churrasco, não. Só o pastor. Não precisa convidar ninguém e dar um banquete literal. Mas dê um banquete com a palavra de Deus. Você não vai convidar alguém para comer mangonga, né, meu filho? A comida ruim, solada, misturada. A gente tem que aprender a cozinhar. Porque a gente convida, quando você convida alguém para comer aquele mexidinho que você faz em casa, assim, com a sobra de tudo que sobrou da semana, do final de semana. Não é assim, né? A gente procura fazer alguma coisa caprichada. Então, pede a Deus, Senhor, me ensina a cozinhar a Tua palavra, temperar ela com sal e apresentar ela de modo palatável, gostoso. Ensina-me, Senhor, a compartilhar a experiência que eu tive, porque eu comi da Tua mesa, eu comi do pão vivo do céu, eu comi do pão da vida. Ensina-me, Senhor, a servir esse prato para os outros também. Amém? Vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai desdenhar, mas vai ter gente que vai se curvar e vai dizer verdadeiramente: hoje eu comi do melhor da terra. Hoje eu comi do que melhor poderia ter sido servido. Pão do céu. O estômago não fica pesado, o coração fica leve. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Pai querido, ensina-nos, ó Pai amado, a não esconder a Ti, ó Pai, mas a fazer desse nosso chamamento motivo de festa, de banquete, de convidar outros, de querer alimentar outros, de querer apresentar outros a Jesus, como Mateus, que chamou todos aqueles que com ele também eram publicanos e outros pecadores mais,
o grupo das pessoas do qual ele participava. E agora já não participava mais. Agora ele era dos discípulos de Jesus. Mas não se esquecendo deles, os chamou com alegria para um banquete na presença do Senhor. Senhor amado, que nós nunca nos esqueçamos de onde viemos, para que assim voltemos lá constantemente, não para ser de volta o que éramos antes, mas para buscar de lá outros para virem comer com Jesus, para virem ouvir Jesus, para andarem com Jesus. Faz-nos, ó Senhor amado, evangelistas não de voz empolada e cheia de palavras complicadas, mas gente que com a sua vida, com seu testemunho pessoal, convida outros a cearem com Jesus. Faz isso conosco, Pai. Faz isso conosco, ó Deus. Quando duvidarem do que nós somos, então, Senhor, dá-nos um coração que perdoa, que simplesmente segue caminhando com Cristo, até que creiam, até que vejam que verdadeiramente Tu és Senhor e Deus. Obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti, Pai. Muda de fato a nossa vida, Pai. Aquele aqui, ó Senhor, que tem voltado atrás no caminho, ó Pai, que tem invertido prioridades, e como Pedro, após negar a Cristo, mesmo sabendo da ressurreição do Mestre, voltou aos seus afazeres, voltou a ser pescador. Salva-nos, ó Senhor amado, quando nós queremos de volta às nossas redes. Chama-nos, ó Deus amado, de volta ao Teu caminho, onde somos pescadores de homens, onde não pescamos para nós, nem para os nossos negócios, mas para os assuntos do Senhor. Graças Te damos, Senhor amado. E eis-nos aqui, ó Senhor, mais uma vez, de coração rendido a Ti, Pai, para dizer, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, ó Pai, de tornar atrás. Eu quero viver, ó Senhor amado, o primeiro amor. Eu quero Te amar, ó Senhor, acima de todas as coisas. Eu quero que Tu sejas o assunto principal da minha vida. Que Tu sejas o meu companheiro onde quer que eu vá. Que nós possamos dizer, Senhor, eu quero Te apresentar aos meus amigos, aos meus conhecidos, aos meus colegas, aos estranhos que me dão ouvidos. Eu quero Te apresentar, Senhor, porque eu não me envergonho de Ti, mas eu me alegro de ter sido chamado para andar contigo. Faz essa obra no nosso coração, Pai, em nome de Jesus.